Capítulo 4. Entendendo o pecado e a psicopatologia. Um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Caindo em si, disse: Vou partir em busca do meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas, quando ainda estava longe, o pai o viu e, comovido, lhe correu ao encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai disse aos seus criados: Rápido, alegremo-nos e celebremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Lucas 15, do 11 ao 24. Na parábola do filho pródigo, Jesus nos diz que a principal causa do pecado é o egoísmo. A parábola trata da solução do pecado no mundo. Jesus estava estabelecendo que o pecado é o egocentrismo que resulta em um relacionamento rompido, e a salvação é o momento em que esse relacionamento é renovado. O filho pródigo partiu, deixando o pai, e acabou sozinho e perdido. Quando o acolhe na volta, o pai não menciona a vida desregrada que depauperou a herança do filho, nem mesmo considera que o comportamento dele mereça punição. Ele se alegra porque o relacionamento foi restabelecido. O egocentrismo situa-se no âmago dos problemas espirituais e psicológicos, porque tanto o pecado quanto a psicopatologia resultam da autopreservação a qualquer custo. Este capítulo mostra como o pecado e a psicopatologia são causados por relacionamentos rompidos e como a salvação e a saúde psicológica acontecem quando os relacionamentos são reconstruídos. A patologia do egoísmo. Quem agarrar-se à própria vida a perderá. Mateus 10, 39. Dora deixou de acreditar nas pessoas há muito tempo. Seus pais a desapontaram, seus amigos a decepcionaram e ela achou que Deus tampouco a ajudou. Dora passou a acreditar que quando queremos que uma coisa seja feita, temos que fazê-la sozinhos. Dora encara as outras pessoas como adversários. É como se ela estivesse competindo com todo mundo por causa de tudo, sempre querendo ter certeza de que não será enganada. O problema é que, mesmo quando consegue evitar que os outros a enganem, ela ainda se sente lograda. Quando não temos com quem compartilhar as coisas, a satisfação de conseguir o que queremos não dura muito tempo. Dora construiu um muro de defesas para garantir que ninguém conseguirá se aproveitar dela. O que não percebe é que, além de impedir que os outros entrem, esse muro a mantém presa do lado de dentro. A verdade é que Dora se ressente de estar sozinha. Ao tentar evitar ser vítima dos outros, ela criou o próprio inferno. Procura se proteger desconfiando dos outros. Quer curar suas feridas permanecendo isolada. Dora tem poucos amigos, porque sua atitude é muito defensiva diante das pessoas, e sua vida não parece ter significado, porque ela não acredita em nada maior do que ela mesma. Dora age como se estivesse absolutamente certa do que quer, e em geral é inútil discutir com ela a respeito disso. Mas sua fachada confiante e segura serve apenas para ocultar seu sofrimento. Dora está tão ocupada em se defender que não sobra energia para construir coisas melhores para sua vida. O que ela não percebe é que manter os outros à distância lhe dá uma falsa segurança, mas a impede de obter o que precisa para se sentir completa. Tanto do ponto de vista psicológico quanto do espiritual,
Dora extraviou-se e, sem a ajuda de outras pessoas, será incapaz de encontrar o que realmente precisa. O ponto inicial, tanto da salvação quanto da saúde psicológica, é reconhecer que precisamos dos outros. Do ponto de vista espiritual, necessitamos de um relacionamento com Deus para sermos completos. De um ângulo psicológico, nossa saúde mental depende da nossa capacidade de nos relacionarmos bem com os outros. Se encararmos as outras pessoas como adversários dos quais precisamos nos proteger, nos tornamos defensivos e corremos o risco de prejudicar exatamente aquilo que estamos tão arduamente tentando proteger. Jesus ensinou que os seres humanos são seres essencialmente de relação. Ele frequentemente mencionava a importância da nossa relação com Deus e com os outros. Para Jesus, a saúde espiritual acontece quando os relacionamentos estão intactos e o pecado quando eles estão rompidos. Quando temos medo de que as nossas necessidades não serão satisfeitas, nos envolvemos em atos impulsivos de autopreservação ou em mecanismos de defesas para nos proteger. Esses mecanismos, infelizmente, tornam-se psicopatologia que nos separa não apenas das outras pessoas, como também do nosso verdadeiro eu. Jesus declarou que os seres humanos não podem existir como ilhas. Os psicólogos afirmam que não podemos ser completos sem nos relacionarmos com os outros. Tanto o pecado quanto a psicopatologia resultam de atos desesperados de autopreservação que colocam o egoísmo no cerne dos nossos problemas espirituais e psicológicos. Princípio espiritual: o egoísmo é pecado e psicopatologia. A saúde e a salvação são movimentos em direção aos outros. Assim como ouves o vento, mas não sabes de onde ele vem, o mesmo acontece com o espírito. João 3:8. Living Bible. Assisti certa vez a uma palestra apresentada por um antropólogo que mostrou por que determinadas culturas no mundo não conseguiam entender as descrições do cristianismo feitas pelos missionários americanos. Explicou que nos Estados Unidos pensamos em função de conjuntos fechados e limitados. Representou o que queria dizer fazendo uma série de círculos no quadro para demonstrar como achamos que as pessoas pertencem a certos grupos e não a outros. Os cristãos estão dentro de um círculo e os não cristãos do lado de fora. Achamos que se entrarmos no círculo do cristianismo, estaremos salvos. Se não entrarmos, seremos condenados. Sempre acreditei que a terapia fosse um processo de movimento espiritual. A presença de Deus não é mencionada na terapia, mas isso não impede que Deus crie movimento em nossa vida. Eu creio nisso. Quando meus pacientes percebem uma ausência desse movimento na terapia, ou seja, quando não sentem que as coisas estão progredindo, eles se consideram empacados. Depois, quando as coisas começam a fazer sentido e eles acham que a terapia está funcionando, fazem observações como: agora estamos indo a algum lugar. Embora na sua maioria os pacientes não tenham uma ideia clara de aonde querem ir, eles desejam chegar a algum lugar o mais rápido possível. Derek era um homem muito motivado quando iniciou a terapia. Estava genuinamente interessado em melhorar. Percebi logo que ele imaginava os seres humanos separados em círculos. Havia o círculo dos mentalmente saudáveis e o dos emocionalmente doentes, onde ele se via. Queria que eu lhe dissesse o que estava fazendo de errado para corrigir seu comportamento e poder entrar no círculo dos saudáveis. Estava menos interessado em se conhecer
e tomar consciência de seus mecanismos inconscientes do que em receber conselhos sobre como proceder. Como todos nós, Derek é um produto de sua cultura. Ao começar a terapia, perguntou: quanto tempo você acha que isso vai levar? Quando as pessoas me perguntam isso, sinto que vou ter dificuldades. Normalmente respondo com a metáfora da academia. Quando paramos de nos exercitar? Todo mundo parece entender a necessidade de fazer atividades para manter a forma. O exercício emocional é, na verdade, a mesma coisa. A meta não é terminar, mas fortalecer-se com um treinador que é o psicoterapeuta. A necessidade de nos exercitarmos física ou emocionalmente nunca acaba, mas em algum ponto quase todos nós deixamos de precisar que o treinador permaneça ao nosso lado o tempo todo. Derek parou de se sentir empacado na terapia e na sua vida quando deixou de encarar a saúde mental como algo a ser conquistado para integrar o círculo dos saudáveis. Ele começou a se sentir melhor quando passou a ver a saúde mental como um modo de se aproximar dos outros. Está mais interessado na maneira como se relaciona com aqueles que já fizeram parte da sua vida. Agora, Derek raramente me pergunta o que acho que ele deve fazer, porque não acredita mais que haja uma resposta certa para essa pergunta. Jesus ensinava que o pecado é qualquer coisa que nos separe de Deus e dos outros. Esta é a mensagem que ele queria transmitir na parábola do filho pródigo. Se estamos avançando em direção a Deus e aos outros, estamos nos movendo em uma direção espiritual. Se nos afastamos, estamos nos movendo ao contrário. É por esse motivo que o pai, na parábola, quis dar uma festa apenas por ver o filho fazendo um movimento em sua direção. Uma das verdades espirituais da psicoterapia é que a meta não é chegar, mas fazer um movimento. O sucesso na terapia não consiste em alcançar o interior do círculo da saúde mental, consiste na capacidade de fazer um movimento em direção às outras pessoas. Os pacientes que compreendem isso aproveitam melhor a terapia e conseguem entender por que o pai do filho pródigo deu uma festa para comemorar o movimento de volta. Princípio espiritual: pecado é afastar-se de Deus e dos outros. O papel do arrependimento na terapia. Arrependei-vos e acreditai nas boas novas. Marcos 1,15. O Dr. Smith veio fazer terapia por causa de um ultimato da esposa. Ele era um cirurgião bem-sucedido, mas um fracasso como marido. Sua mulher vivia se queixando dele e via a terapia como uma oportunidade de mudar as coisas. Ele me procurou porque se sentia mal em seu relacionamento com ela e não sabia mais o que fazer. Os cirurgiões precisam ser muito precisos no seu trabalho. O Dr. Smith era enérgico com sua equipe de enfermagem por uma ótima razão. As pessoas podiam morrer se eles cometessem erros. Infelizmente, a mesma precisão e nível de exigência que faziam dele um profissional de sucesso estavam prejudicando seu casamento. O Dr. Smith sentia-se mal porque a mulher era infeliz no casamento, mas considerava as queixas dela ilógicas e não acreditava que fossem causadas pelo relacionamento dos dois. Ele era fiel, proporcionava uma vida confortável à família e estava sempre atento às necessidades dos filhos. Considerava-se uma pessoa aberta para mudar de opinião a respeito de qualquer coisa que estivesse aborrecendo a mulher, desde que ela conseguisse lhe mostrar onde o pensamento dele estava errado. A verdadeira terapia do Dr. Smith só começou muito tempo depois da nossa primeira sessão, quando já fazia vários meses que vinha regularmente ao meu consultório. Durante uma determinada sessão, quando discutíamos
As queixas que a mulher tinha dele, o Dr. Smith explodiu, frustrado, dizendo o seguinte: por que ela não me deixa em paz? Será que terei que passar o resto da minha vida com alguém pegando no meu pé? Não sei, respondi. Você sempre teve alguém na vida pegando no seu pé? Sempre, ele respondeu sem graça. Nada de que eu fazia era bastante bom para o meu pai, e agora eu tenho que aguentar a mesma droga da parte da minha mulher, porque todo mundo acha que eu tenho que ser perfeito? De repente, o Dr. Smith compreendeu. Trabalhar com rigor e precisão fazia dele um melhor cirurgião na clínica, mas em casa ele precisava agir de modo diferente. Na verdade, ele não estava investindo na felicidade de seu casamento. Estava apenas tentando evitar que lhe pegassem no pé. Estava usando a mesma estratégia que aprendera quando criança para evitar as críticas do pai. O Dr. Smith começou a se perguntar se alguma vez fazia algo porque efetivamente queria fazê-lo. Talvez tudo o que fizesse fosse apenas para evitar que os outros o censurassem, ficassem desapontados ou até mesmo morressem. Ele não estava procurando a felicidade, estava constantemente evitando o oposto dela, uma tarefa interminável. O Dr. Smith decidiu que não queria continuar a viver baseado na máxima: quero fazer tudo para evitar a crítica dos outros. Ele precisava de um novo lema. Queria fazer as coisas por realmente desejar fazê-las. No entanto, para saber o que queremos, precisamos saber o que sentimos. O Dr. Smith passou a ter um novo motivo para fazer terapia. Ele não vinha mais às sessões para descobrir como evitar que a mulher fosse infeliz com ele, e sim para tentar compreender como ele mesmo poderia ser feliz. Parou de tentar modificar a mulher e começou a investir na própria mudança. Esse é o papel do arrependimento na terapia. Curiosamente, a mulher do Dr. Smith já não se queixa tanto dele. Quanto mais ele toma contato com seus próprios sentimentos, mais fala a respeito deles com a mulher, o que cria intimidade entre o casal. Na verdade, o que ela mais queria era saber como ele se sentia a respeito da vida dos dois. Quase todas as pessoas acham que arrepender-se significa sentir-se mal quando procedem errado. O arrependimento para elas é uma autopunição ou um sentimento de culpa que merecemos por fazer o que não deveríamos ter feito. Jesus não via o arrependimento dessa maneira. Embora o filho indisciplinado na parábola do filho pródigo sinta-se mal e insista em afirmar que pecou contra o pai, Jesus mostra que o pai não se prende a esses sentimentos de culpa e alegra-se apenas por uma coisa: o filho mudou de ideia e voltou para casa. De acordo com Jesus, o ato de arrependimento do filho não aconteceu quando ele implorou o perdão do pai, e sim quando decidiu mudar de vida e voltar para casa. O que fez diferença foi o fato de ele ter mudado de ideia e de atitude. A palavra grega para arrependimento na Bíblia é metanoia, que significa mudar de ideia. É estar percorrendo um caminho em uma direção e decidir inverter o rumo e seguir por um caminho totalmente novo. Jesus falava sobre o arrependimento nesse sentido. Ele não queria fazer as pessoas se sentirem mal a respeito de si mesmas. Ele queria ajudá-las a mudar. É a mesma coisa que os terapeutas procuram fazer quando os pacientes os procuram. O arrependimento desempenha o mesmo papel na psicoterapia. É preciso perceber a necessidade de mudar para que a terapia funcione. Para crescer tanto espiritual quanto psicologicamente, temos de modificar a nossa maneira de pensar e de agir. Princípio espiritual: as pessoas sábias estão sempre preparadas para mudar de ideia e de atitude. As tolas, jamais.